Paz de Deus, meus queridos, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu tô falando um pouco baixinho porque minha filha tá dormindo aqui do lado e eu resolvi aproveitar essa brecha para vir aqui dividir com vocês mais uma mensagem. Para quem não me conhece, eu sou o Luciano, sou apenas um cara apaixonado por Jesus Cristo, pelo Evangelho e pela verdade da palavra, uma palavra que tem transformado profundamente a minha vida e a vida da minha família. E eu que resolvi criar esse canal porque eu não queria mais guardar esse super poder para mim. Eu creio que ela pode transformar a sua vida também. Então eu resolvi dividir isso com vocês através desse canal. É, eu sou crente há mais de 25 anos. Eu cresci na igreja. Minha mãe me levou para a igreja quando eu era um garoto ainda, né? Tinha 10 anos, 10 para 11 anos. Eu me batizei com essa idade também. Mas eu costumo dizer que eu tive um encontro real com Cristo e que eu passei a entender verdadeiramente a palavra, a Bíblia, conhecer a Deus verdadeiramente, porque a Bíblia, ela é a mente de Deus, ela é um pedacinho do reino de Deus que Deus deixou aqui pra gente, é um manual de instrução que a gente tem para viver essa passagem aqui na Terra da melhor maneira possível. E eu costumo dizer que eu passei a conhecer e entender verdadeiramente a Bíblia e a palavra de Deus há aproximadamente um ano e meio. Então, eu sou a prova viva de que estar na igreja, conhecer os ritos da igreja e conhecer a liturgia da igreja não significa que você conhece Deus, não significa que você vive uma vida com Deus, não significa que você tem comunhão com Deus, né? A gente precisa sempre fazer um check-up. A palavra diz que ao coração do homem, aos olhos do homem, todos os caminhos parecem bons, mas há muitos caminhos que levam à morte. Muitas vezes a gente acha que porque está indo na igreja aos domingos, eu estou bem com Deus. E nem sempre é assim. Eu sou a prova disso. Em 25 anos de crente, eu conheci Deus verdadeiramente só agora. E eu passei a entender a palavra e a viver a palavra verdadeiramente só agora. E é verdadeiramente filho de Deus aquele que conhece e vive a palavra, né? Que teme a Deus. Você nunca vai temer o que não conhece. Então você precisa conhecer a palavra verdadeiramente para ter um relacionamento real com Deus. E aí, falando em relacionamento, eu passei a entender esse relacionamento nosso com Deus melhor depois que eu fui pai, depois que minha filha nasceu. Porque o nosso relacionamento com os nossos filhos é muito parecido do nosso relacionamento com Deus, com o nosso relacionamento com Deus, né? É muito semelhante. A diferença do nosso relacionamento com os filhos em relação ao nosso relacionamento com Deus é o nosso papel. Quando a gente fala do nosso relacionamento com os nossos filhos, nós somos a parte sábia, né? Nós somos o pai, a mãe, aquele que orienta, então aquele que ensina, a parte sábia, que conhece, ou deveria pelo menos conhecer os melhores caminhos, orientar e guiar os nossos filhos. Quando é o nosso relacionamento com Deus, nós somos as crianças. E quem conhece todas as coisas, quem conhece todos os caminhos. Aquele que nós temos que buscar para nos guiar e orientar é Deus, né? Eu já falei até isso aqui no canal, que é muito mais simples, muito mais fácil entender Deus e o nosso relacionamento com Ele depois que a gente vira pai e mãe. E essa semana eu percebi uma coisa. A minha filha ela tem 3 aninhos e ela ainda não fala, né? Ela tem um pequeno atraso, né, nessa parte de fala, porque eu e a mãe dela, a gente acredita que é uma pequena confusão, porque como nós, né, para quem não sabe, nós somos brasileiros e vivemos aqui no Japão. Então, ela vai para a creche e passa o dia todo apenas convivendo e falando, ouvindo as pessoas falando em japonês. E aí, quando ela vem para casa, ela ouve só o português, né? Então, a gente acredita que esse pequeno atraso na fala é por conta de uma pequena dificuldade dela de dividir as duas coisas, os dois idiomas. Ela não foi diagnosticada com nenhum problema, ela vai começar agora a terapia, enfim, para ajudar, né, nesse desenvolvimento, para recuperar esse tempo perdido, digamos assim. Mas eu tenho plena fé, Deus já me provou várias vezes de que ele que cuida dela, né? Nós somos apenas os responsáveis que ele deixou ela, ele nos emprestou ela para a gente poder amar ela aqui, mas quem cuida verdadeiramente dela é ele. Ele já me provou isso várias vezes. E, enfim, essa semana eu percebi algo. Mesmo ela
não falando ainda, é engraçado. Ela já sabe, ela já entende o significado de muitas coisas e ela já replica alguns sons. É engraçado, mas não o que a gente fala ensinando, né? Falando, não as nossas orientações. Ela entende e fala com exemplos. Isso é muito engraçado, porque ela ainda não fala frases inteiras, não fala ainda muitas vezes palavras que a gente possa entender, mas ela já conhece, por exemplo, o que é oração. Isso é muito importante. Desde pequena, ela ser criada, nossos filhos serem criados com os exemplos certos. Porque eu já ouvi em algum lugar que o exemplo é a melhor forma de ensino, né? Nossos filhos, eles não fazem o que a gente fala para fazer. Eles fazem o que eles veem, o que eles nos vêm fazendo, né? Então, por isso, papai e mamãe, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz na frente deles. E a minha filha, ela se acostumou, primeiro porque ela vai na igreja conosco, mas ela se acostumou a nos ver orando toda noite. Então, eu e a mãe dela, nós oramos toda noite, então ela se acostumou a ver eu e a mãe dela ajoelhados orando toda noite. E ela se acostumou a ver eu e a mãe dela orando antes de cada refeição. Então, ela já entende o significado de algumas palavras. Quando eu falo com ela, por exemplo, filha, vamos falar com Jesus, ela já entende, já sabe o que é. E ela já faz até o gesto, assim, né, de oração. E é o exemplo. Então, o exemplo é a melhor forma de ensinarmos os nossos filhos, né? Ela já sabe o que é Papai do Céu, vamos falar com Jesus. Quando nós terminamos de orar, ela já fala Amém, né? A gente fala Amém e ela Amém. Então, ela ainda, apesar de não falar, com os nossos exemplos, ela já está assimilando e aprendendo coisas, né? E por isso que é muito importante nós darmos os exemplos certos para os nossos filhos. E aí, eu fiquei pensando nisso, né? No poder do exemplo. Nós somos exemplos para os nossos filhos, para eles caminharem e serem guiados pelo caminho certo. E quem nós podemos tomar como nosso exemplo? Muitas vezes nós não temos pai ou mãe perto, eu, por exemplo, já não tenho mais minha mãe. Nós temos que tomar como exemplo a história, o principal exemplo que nós podemos tomar para ser guiados pelo caminho certo é o exemplo dos homens e mulheres que estão na Bíblia. Por quê? A vida de todos os homens e mulheres da Bíblia dizem respeito à nossa vida, né? Deus deixou essas histórias como referência, como um norte, como uma bússola para que a gente tome como exemplo a vida deles e aplique na nossa. E existe uma passagem na Bíblia de um homem chamado Gideão. Essa é uma passagem que eu gosto muito, que há um bom tempo eu já queria falar dela aqui no canal, eu só não tinha encontrado ainda um paralelo de como trazer aqui para vocês, porque eu gosto sempre de trazer com um paralelo para nossa vida, algo real, algo que nós vivemos, porque tem que ser assim, né? Não basta só replicar aqui o que está escrito ou o que a outra pessoa viveu. Eu gosto de trazer o paralelo com a minha vida, porque o Evangelho tem transformado a minha vida e a minha vida que eu preciso usar como testemunho. Então, eu queria falar há um tempo sobre Gideão e não sabia como. E recentemente, quem nos conhece, quem nos acompanha na rede social, sabe que nós passamos por um problema muito grande aqui, que foi a quebra da nossa empresa. Nós tivemos que encerrar as atividades. E isso nos ensinou muita coisa, isso tem falado muito conosco, isso tem fortalecido muito o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus. O que deveria ser um problema, uma queda, tem sido um crescimento espiritual enorme. E eu acho que isso faz parte do plano de Deus para a nossa vida. E eu quero viver a vontade de Deus para a nossa vida, porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Então eu não tenho nem mais a ousadia de sonhar. Eu prefiro que Deus sonhe o sonho dele para mim e coloque o sonho dele no meu coração para que eu siga o mesmo caminho que ele quer para mim. E Gideão é uma história que eu gosto muito da Bíblia e eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a história dele e fazendo um paralelo hoje.
que acontece? Eu vou dar um contexto para vocês entenderem. Na época de Gideão, o povo de Israel já estava na Terra Prometida. Então eles já passaram pelo deserto, já foi o tempo de Moisés, eles já passaram aqueles 40 anos no deserto, né? Josué já levou o povo de Israel à Terra Prometida, já se passaram muitos anos, outras gerações vieram. E aí, no tempo de Gideão, o povo de Israel estava sendo oprimido por um outro povo maior e mais poderoso, que eram os midianitas. Por quê? O capítulo 6 de Juízes é onde acontece a história de Gideão. Juízes, capítulo 6. E começa assim: Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Essa frase, fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, na Bíblia significa um pecado muito específico, que é o pecado da idolatria. É o pecado que Deus mais abomina, é quando nós tiramos ele do lugar dele da nossa vida e colocamos outra coisa. Adoramos outros deuses, damos a glória e a honra que deveria ser dada a ele, a outras crenças, a outros mitos, a deuses criados pelos homens. Isso é o pecado da idolatria, que aconteceu diversas vezes com o povo de Israel, inclusive quando eles estavam no deserto. Então, quando a Bíblia traz essa frase, fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, significa que eles estavam adorando outros deuses. Nesse contexto aqui da história de Gideão, o povo de Israel estava adorando o deus Baal. Então, eles passaram a idolatrar e adorar outros deuses, e Deus os entregou à própria sorte e os entregou na mão dos midianitas. E aqui o texto continua: prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas e cavernas que estão nos montes e as fortificações que estão nos montes daquela região. Olha só, toda vez que nós fazemos o que parece mal aos olhos do Senhor, idolatramos outros deuses, tiramos Deus do lugar que ele deveria ocupar na nossa vida e reduzimos ele a mais um na nossa vida, deixamos de seguir os princípios, fazemos as coisas que Deus abomina, que a palavra diz que Deus abomina, como mentir, fofocar, criar contenda entre irmãos, coração que maquina o mal, boca que blasfema, enfim, todos esses pecados, quando a gente aceita viver, porque pecar todos nós pecaremos, mas escolher viver no pecado é uma escolha que nós não podemos aceitar. Então todos nós pecamos, né? Uma coisa é você cometer um erro e mentir, outra coisa é você ser mentiroso. Uma coisa é você pecar, outra coisa é você viver no pecado, aceitar viver aquilo, porque quando você aceita viver no pecado, você está pisando na misericórdia de Deus, e você está quando você aceita deliberadamente viver no pecado, ou até mesmo conviver com alguém que o faz, você está pisando na misericórdia de Deus, e Deus vai o entregar à própria sorte, e vai entregar na mão dos inimigos, na mão dos midianitas. E aí, trazendo para a nossa vida, o paralelo pode ser as dívidas, né? Pode ser uma depressão, pode ser uma doença, pode ser... Deus vai te entregar a própria sorte a partir do momento que você tira ele do lugar que ele deveria ocupar na sua vida. Isso aconteceu com o povo de Israel diversas vezes e acontece hoje conosco também, né? E aí o que acontece? Os midianitas, qual era a situação aqui? O povo de Israel todo ano semeava, plantava, né? E quando chegava a época da colheita, os midianitas subiam até os acampamentos de Israel. A Bíblia diz que eles destruíam toda a novidade da terra e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, e que não se podiam nem contar. Eram tantos que não se podia contar. E eles subiam e entravam na terra para a destruir. Então Deus os entregou porque eles fizeram o que era mal. E a situação era que Israel semeava, né, se preparava para colher, e aí sempre que chegava a época da colheita, esse povo subia e destruía tudo, levava tudo que Israel tinha plantado, os bois, empobrecia. A Bíblia diz aqui, ó, assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então é isso que acontece quando a gente não tem a presença de Deus. E aí a gente empobrece.
todas as coisas que nós plantamos, elas são roubadas, são levadas por dívidas, por inúmeros... O mundo espiritual, ele continua agindo, essa que é a questão. Se nós não temos um relacionamento com... A partir do momento que você entrou na presença de Deus, você entrou no mundo espiritual. E quando você deixa de andar com Deus, você não sai do mundo espiritual. Aquilo continua. A sua presença lá, a guerra por você e pela sua vida, ela continua lá. Quando você sai da presença de Deus, a única questão que acontece é que você está nessa guerra desprotegido. E é isso que acontece. Você empobrece todas as áreas da sua vida. É exatamente o que aconteceu aqui com o povo de Israel quando eles escolheram adorar outros deuses e abandonar o Senhor. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, olha só. Então, os filhos de Israel, ao chegarem no limite dessa situação, eles clamaram ao Senhor. Aqui é a chave. Clamaram ao Senhor. O que resolve o problema da sua vida, a questão da sua vida, o que resolve a presença do inimigo na sua vida, seja ele qual for, na área financeira, na área espiritual, na área emocional, sentimental, na área física. O que resolve esse problema não é reclamar, não é murmurar, não é amaldiçoar, não é blasfemar contra Deus, não é chutar a parede, não é se revoltar, é clamar ao Senhor. E o povo de Israel clamou ao Senhor. E isso sucedeu que por quê? Por mais que a gente entenda aqui, que pareça que Deus é um Deus vingativo, no Velho Testamento, antes da Nova Aliança, ele até era um Deus mais vingativo, mas acima de tudo ele é um Deus misericordioso e benevolente. E a palavra diz que ele é um Deus que não consegue resistir a um coração quebrantado diante dele. Então, quando você clama ao Senhor, quando você apresenta diante do Senhor todas as suas questões, todos os seus problemas, seus medos, suas desesperanças, com um coração quebrantado, a palavra diz que Deus não é capaz de resistir a isso. Então eles clamaram ao Senhor, e aí o Senhor não simplesmente estalou o dedo e resolveu o problema, mas ele vai começar todo um processo, ele vai começar a levantar homens de Deus para isso. Então ele enviou o Senhor um homem profeta ao povo. E a primeira coisa que ele fez foi lembrar ao povo quem ele era. Olha só, ele enviou um profeta que disse assim: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão. Vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. Eu vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais. Então a primeira coisa que ele fez foi enviar um profeta ao Deus para relembrar ao povo quem ele era. Quem ele era. Não que o povo tenha esquecido, porque mais adiante nós vamos ver que eles não esqueceram. Mas um recado de que se você clamar, você não precisa temer. Eu sou aquele Deus que fez todas as maravilhas no meio de vocês. Então, se vocês me colocarem no lugar que eu devo estar na vida de vocês, não há o que temer. E aí, depois disso, havia um homem chamado Joás, que tinha um filho chamado Gideão, da tribo de Manassés. Então, Gideão estava... um anjo apareceu a Gideão, quando ele estava malhando trigo no lagar. Então, vamos lá. Gideão, enquanto todos estavam se escondendo em covas e cavernas por causa da presença dos midianitas, na época da colheita, Gideão estava malhando trigo. Estava trabalhando. Estava produzindo. Importante. Deus não chama ninguém que está parado vendo a vida passar. Deus, em toda a história da Bíblia, Deus nunca chamou ninguém que estava parado, esperando no Senhor. Nós temos que fazer nossa parte, trabalhar, produzir, correr atrás, continuar caminhando. Olha só, interessante, Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar é o lugar onde se produz vinho, não trigo. O que Gideão pensou? Bom, os midianitas vão subir, e eles sabem que é a época de colheita de trigo. Então eles vão subir direto para o lugar onde nós colhemos e trabalhamos com o trigo.
Se eu levar toda a minha colheita para onde nós produzimos o vinho, não é época de vinho, eles não vão checar esse lugar. Então Gideão estava trabalhando, quando Deus o chamou, trabalhando muito, mas não estava só trabalhando muito, estava trabalhando certo, com estratégia. E aí, aqui é um detalhe muito importante. Durante esse 1 ano e meio que nós estávamos com a nossa empresa, durante 9 meses eu trabalhei de segunda a segunda. Né? Durante 9 meses eu praticamente não tive folga. Trabalhava de segunda a segunda. Trabalhava muito, mas trabalhava errado. Trabalhar muito adianta? Não adianta porque eu quebrei. Só trabalhar muito não é o suficiente. Nós temos que trabalhar certo, com estratégia, pensando diferente. Enquanto todo o povo simplesmente se acovardava, semeava e na hora de colher simplesmente se acovardava e se escondia e entregava toda a colheita para os midianitas, Gideão pensou diferente, pegou a colheita dele, levou para outro lugar para proteger aquela colheita e não parou de trabalhar, trabalhando muito com estratégia, trabalhando certo. Adiantou eu trabalhar 9 meses sem folgar, praticamente sem ver, conseguir ficar com a minha família? Não adiantou. Minha empresa quebrou, no final das contas. Então, só trabalhar muito não funciona, né? E aí Gideão, o Senhor aparece a Gideão e fala: o Senhor é contigo, varão valoroso. Porque o Senhor viu, quando o Senhor percebeu que Gideão era diferente, estava fazendo diferente, pensando diferente, ele aparece para Gideão e fala: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão faz o quê? O que todos nós faríamos: questiona Deus. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E aí vem algo interessante agora. O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Ou seja, nós estamos falando aqui de um povo que conhecia todos os milagres, maravilhas e prodígios que Deus tinha feito em meio ao povo de Israel nas gerações passadas. Nós estamos falando aqui de pais que passavam essas histórias para seus filhos. Tanto é que Gideão acaba de confirmar isso aqui. Ele conhecia as histórias através dos pais deles. Então, se esse Deus está conosco, por que isso não sobreveio? Ele pergunta. Então, a minha observação aqui que a gente tem que entender é como que um povo que ainda sabia, que ainda conhecia os milagres e maravilhas que Deus tinha feito, começa a adorar a outros deuses. Por quê? Né? E aí a gente traz para a vida de hoje, é algo que nós fazemos. Né? Nós tiramos Deus do lugar que ele deve ocupar na nossa vida e dividimos com crendices, dividimos com misticismos, colocamos Deus como apenas mais um na lista. Eu acredito nisso, nisso, nisso e também em Deus. Deus não é mais um. Não reduza Deus a mais um item na sua lista. Não reduza Deus a uma caixinha. Deus é único e suficiente. Jesus Cristo é único e suficiente Salvador para a sua vida. Deus é um Deus de provisão e é só dele que você precisa. Não podemos esquecer isso. Porque nós conhecemos, da mesma forma que o povo de Israel aqui conhecia todas as maravilhas que Deus já tinha feito, nós também conhecemos. Ah, Luciano, eu nunca vi Deus fazer um milagre. Aqui. O mesmo Deus que operou todos os milagres que estão escritos na Bíblia é o Deus que pode cuidar da sua vida. É o Deus que cuida da minha e da minha família. E eu tenho presenciado o agir e o mover de Deus na vida dele verdadeiramente. Quando nós colocamos Deus no lugar que ele tem que estar na nossa vida, se prepara, porque você vai começar a ver o agir e o mover de Deus na sua vida. Eu quebrei, eu estou no meio de uma crise financeira gigante, minha empresa quebrou, mas eu agradeci a Deus, porque se minha empresa quebrou é porque ele tem algum milagre ainda maior para minha vida. E é essa fé. A fé, ela tem o poder de nos deixar indesistíveis. Ela tem o poder de nos dar esperança em meio à tempestade. Só a fé em Jesus Cristo, só o Evangelho é capaz de fazer isso. Hoje é sábado, é um dia de passeio, é um dia de aproveitar com a família, na verdade. E a gente até fez isso, né, hoje, na parte da tarde. Mas de manhã, eu e a minha esposa passamos a manhã inteira traçando a nossa estratégia e os nossos planos para as próximas etapas, para o próximo desafio que vai vir. Porque a fé que nós temos em Deus nos tornou indesistíveis. E é isso que tem que acontecer conosco. Nós temos que ser indesistíveis,
Porque é isso que a presença de Deus na nossa vida faz. Ela fortalece a nossa fé a ponto de nós sermos indesistíveis. Se não deu certo agora, vai dar certo depois. Deus tem outro plano, Deus tem outra obra para fazer na nossa vida e nós temos que ter fé que ela vai acontecer. Nós não podemos desistir no meio do caminho. O deserto não é lugar de parar. O deserto é lugar de continuar caminhando, continuar tentando, continuar lutando, porque o deserto ele é a escola de Deus, né? E como que a gente sai da escola? Quando a gente era estudante, qual que é a nossa rota de saída da escola? É a prova, certo? A gente faz uma prova para passar de ano, faz outra prova para passar de ano, até chegar ao último ano, fazer a prova final, ser aprovado e a partir do momento que você é aprovado, você não precisa mais estudar tudo aquilo que já passou, certo? Você já aprendeu. Então, o deserto é para isso. O deserto é a escola de Deus. Nós passamos pela prova até nós sermos aprovados. E a partir do momento que nós fomos aprovados, não é preciso mais passar por tudo aquilo. Deserto é passagem, a gente tem que continuar caminhando. Então, e aí ele questiona Deus. Deus, se o Senhor é aquele Deus que fez todas aquelas maravilhas, por que isso nos sobreveio? Deus fala para ele o seguinte: vai nesta tua força, porque você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Não te mandei eu? Ele fala. Não estou te mandando eu? Então vai na tua força. Esse é um detalhe importante. Na tua força. Deus chama Moisés. Moisés, seja forte, corajoso. Deus chama Josué. Josué, seja forte, corajoso. Abraão, seja forte e corajoso. Todas as pessoas, todos os homens da história da Bíblia que foram chamados por Deus, todos os homens que se transformaram e entraram para a lista dos heróis da fé, Deus os instruiu especificamente a serem fortes e corajosos. Ser forte, corajoso, persistente, continuar é papel nosso. Deus não vai fazer isso por você. Deus não vai te dar força e coragem, porque se ele fosse te dar, ele não mandava você ter força e coragem. A sua parte é ser forte, corajoso, perseverante, não desistir. Porque quem derruba muro, quem faz o impossível, quem abre portas é Deus. Você só tem que fazer a sua parte. Então ele fala: Gideão, vai nesta tua força, porque és tu que vai livrar Israel das mãos dos midianitas. E aí, a primeira coisa que Gideão faz é: um anjo apareceu para ele, e aí ele teve toda essa conversa, e a primeira coisa que ele faz é: me dá um sinal. Se tu és quem tu és que estás falando, se você é realmente quem você está dizendo que é, me dá um sinal. Sinais são a melhor forma de você ter certeza do caminho que você tem que seguir e do que se é Deus que está falando com você ou se é uma coisa da sua cabeça. Peça sinais. Mas tenha em mente de que você tem que estar sensível ao sinal que Deus vai te dar. Deus fala. Deus, ele fala com você a todo momento. Não é Deus que para de falar, somos nós que paramos de ouvir. Por quê? Porque nós precisamos estar sensíveis a ouvir a voz de Deus e a entender os sinais de Deus. O Espírito Santo, ele vai encontrar um meio de falar com você de uma forma que você entenda. Com isso, nós não precisamos nos preocupar, mas nós temos que estar sensíveis a ouvir a voz dele, a entender os sinais. Por quê? Porque nós só reconhecemos a voz que nós ouvimos frequentemente. Se eu estiver numa multidão e a minha filha gritar ou a minha filha chorar, eu vou reconhecer na hora. Porque é uma voz que eu ouço frequentemente, convivo com ela frequentemente e tenho intimidade com ela. Então, não adianta você pedir um sinal para Deus e esquecer de Deus. Esquecer da palavra, parar de buscar. Então, você tem que pedir um sinal e estar sensível para entender esse sinal. Gideão pediu um sinal. E aí, aqui é a coisa mais interessante que a gente vai perceber. Rogo-te que daqui... Gideão falando para o anjo, né? Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante a ti. Então esse era o sinal. Gideão mandou Deus esperar. Isso mesmo. Ele pediu um sinal. Eu vou lá, eu vou trazer uma oferta. E se eu voltar e o Senhor ainda estiver aqui, eu vou entender que o Senhor é quem o Senhor está falando. E o anjo respondeu a ele: eu esperarei até que voltes. Gideão voltou com a oferta.
E esse é um detalhe. Essa história é demais, cara. Essa história é demais, eu amo essa história. Gideão volta com a oferta. E o que é a oferta? O trigo que ele estava malhando. Ele traz uma série de alimentos que utilizam o trigo. Então, tudo aquilo que ele estava se esforçando para trabalhar, manter e esconder, manter seguro dos midianitas, ele entregou a Deus. A melhor forma de você manter o que te é mais precioso, aquilo que você mais ama, seguro, a melhor forma de você manter aquilo preservado de maneira segura, de maneira pura, é entregando a Deus. Aquilo que você tem de mais valor, a melhor forma de você manter aquilo é entregar a Deus. O que eu tenho de mais valor na minha vida? A minha família. E eu consagro a minha família a Deus todos os dias. Então a melhor forma de você manter aquilo que te é mais precioso, aquilo que você mais quer guardar, é entregar a Deus. Entregue a sua vida a Deus, entregue tudo que você tem a Deus, entregue seus planos, entregue seus sonhos, entregue tudo e deixa que Ele cuide para você. Ele tem os melhores caminhos, Ele sabe as melhores decisões que você deve tomar. Entregue aquilo que você tem de mais seguro nas mãos de Deus. Hoje de manhã, eu e minha esposa, nós paramos tudo, colocamos tudo no papel. Tudo que nós fizemos de errado, que levou a nossa empresa à falência. Colocamos todos os nossos planos e sonhos para os próximos passos. Colocamos todas as nossas dúvidas, questionamentos, o que devemos fazer em relação a negócios, em relação à família, em relação a mudanças que queremos fazer. Tudo no papel. Colocamos tudo no papel. Fizemos, é que agora não consigo pegar, tá ali em cima, mas fizemos um quadro disso tudo. Ajoelhamos, eu e minha esposa, na frente da minha filha. Importante, gente. Deixe seus filhos estiverem rasgando o coração para Deus. Deixe seus filhos estiverem orando, jejuando, lendo a Bíblia. Eles têm que ver que o pai e a mãe deles buscam a Deus. Ajoelhamos e consagramos todos aqueles planos, sonhos, medos, problemas, ansiedades. Consagramos tudo a Deus. E quando nós levantamos com a certeza de que Deus está controlando a nossa vida. Ele está no controle e Ele está cuidando de tudo. Então tudo aquilo que é mais precioso para você, entregue a Deus. Foi o que Gideão fez. Ele voltou, trouxe aquilo que ele mais trabalhava para proteger dos midianitas e entregou a Deus. E aí ele entendeu que de fato era Deus. E aí, naquela mesma noite, Gideão foi se deitar, né? E Deus apareceu para ele e disse para ele, primeira coisa, antes de Deus começar a operar o milagre, mandou que ele saísse, fosse até o altar do deus Baal, que ficava na casa do pai dele, derrubasse aquele altar e construísse um altar novo para o Senhor Deus. Gideão obedeceu, ainda que com um certo temor em relação ao pai, mas ele obedeceu. E aqui tem uma observação importante. Muitas vezes as barreiras que nós encontramos estão dentro da nossa casa, da nossa família, estão muito próximas, né? No caso aqui, o altar do Deus que o povo estava idolatrando e que foi o real motivo de Deus os largar à própria sorte, estava na casa do pai dele. Estava muito próximo. Então, temos que entender que as principais barreiras acontecem com aqueles que estão próximos. Muitas vezes familiares, muitas vezes quando você resolve entregar a sua vida, conhecer a Jesus e até mesmo falar de Jesus para essas pessoas, elas vão zombar de você, vão caçoar de você. Quando você começa a buscar seus sonhos, objetivos e como nós, por exemplo, agora fracassamos, é aquele momento em que as pessoas vão zombar, vão falar, tá vendo, eu não avisei que não dava certo, cadê seu Deus? Cadê o Deus que você prega? É um momento que essas principais críticas, dores, traições, elas vêm de perto. Inveja, elas vêm de perto, né? Até porque o único que pode te trair é aquele que está na mesa com você, né? Não é aquele estranho que você nem conhece. Então as principais barreiras emocionais, as principais barreiras muitas vezes sentimentais, espirituais, vêm de perto. É preciso ter consciência disso e é preciso
ter discernimento para não desistir nessa hora, quando essas barreiras se levantam. Foi assim com todos os homens e mulheres da Bíblia, é assim conosco, mas só chega a vitória ao milagre, só chega a, a ter aquilo que Deus tem preparado, aquele que persevera. Então nós precisamos perseverar e não podemos desistir quando essas barreiras se levantarem contra nós. Gideão obedeceu, derrubou o altar, e quando amanheceu, porque ele fez isso à noite, porque ele temeu os homens também da tribo, quando amanheceu, descobriram que foi ele e queriam matá-lo. Mas o pai dele o defendeu e convenceu os homens de que se Baal queria, aquele deus Baal queria se vingar de Gideão, que ele mesmo o fizesse, né? E é claro que ele é um deus falso, era um deus criado pelos homens, um deus que não tinha poder nenhum, e muito menos contra um ungido do Senhor, nada aconteceu. E aí Gideão começou a convocar os homens das tribos para ir para a guerra contra os midianitas. 32 mil homens ele conseguiu juntar. Os midianitas, o exército midianita, tinha aproximadamente 135 mil soldados. Gideão conseguiu juntar 32 mil. E aí Deus aparece para Gideão e fala: Gideão, tem muita gente com você. Eu não posso dar a vitória a Israel, com Israel tendo um exército de 32 mil pessoas, porque eu não posso correr o risco dos israelitas acharem que eles conseguiram a vitória, por eles mesmos. Então, eu não quero que você vá com todos esses homens para a guerra. Você vai você vai convocá-los e vai perguntar quem está com medo, quem aí não quer ir para a guerra, e todos aqueles que saírem, que se vão. E aí Gideão questiona todos os 32 mil homens, quem de vocês é um covarde, quem de vocês está com medo, e aí dos 32 mil, 22 mil homens se retiram do exército. Essa é uma prova de que, essa é a prova bíblica de que para você viver o que Deus tem para você, as pessoas com quem você convive importam. Se você convive com pessoas que aceitam viver deliberadamente no pecado, Deus não vai te dar o seu milagre, a sua bênção. Ele não vai fazer a obra que Ele tem para fazer na sua vida enquanto você estiver convivendo com as pessoas erradas. Por quê? Primeiro, porque as pessoas erradas não podem viver o que Deus tem para você. As pessoas que não passaram pelo processo, que não têm os mesmos valores que você, não podem viver o que Deus tem para você. É simples. Então, você não pode estar convivendo com as pessoas erradas se quiser viver o que Deus tem para você. Essa é a prova bíblica, gente, de que as pessoas que estão conosco, que estão à nossa volta, num projeto que nós temos, numa empresa que nós temos, num relacionamento que nós estamos, no ministério que nós podemos querer ter, Deus não vai abençoar, Deus não vai estar com eles, Deus não vai liberar o que Ele tem para você se você estiver com essas pessoas. Então é preciso entender e perceber quem está conosco. Gideão, então, fica com 10 mil homens apenas contra 135 mil. É uma loucura, né? Imaginar que a gente vai para uma guerra, a gente vai para uma batalha com 10 mil contra 135 mil. Deus aparece para Gideão de novo e fala assim para Gideão: ainda tem muita gente. Ainda tem muita gente. E Gideão fala: como, Senhor? Eu tenho apenas 10 mil homens. Os midianitas são mais de 130 mil. Como tem muita gente? E aí Deus fala para ele: eu vou entregar os midianitas nas tuas mãos. Mas ainda tem muita gente. Então você vai fazer o seguinte: você vai levar esses 10 mil homens à beira do lago, do riacho, das águas, para que eles saciem sua sede, bebam água. E aí, todos aqueles que largarem as armas para beber a água, você vai descartar. Né? Todos aqueles que abaixarem e trouxerem a água com as mãos para beber,
você mantém no exército. Todos aqueles que abaixarem, largarem as armas e lamberem as águas como um cachorrinho, né, passar a boca, a língua na água como um cachorrinho, você retira do exército. 9.700 homens abaixaram e beberam como um cachorrinho. Apenas 300 trouxeram a água à boca. Eu fui pesquisar e entender melhor. E o que acontece? Em Israel, até hoje, quando um soldado está na ativa, ele não pode largar a arma. Não é permitido. Então, em Israel é muito comum pessoas, mesmo em horário que estão de folga, com roupas comuns, estarem portando armas na rua. Porque não é permitido que o exército de Israel largue a arma. Então, nessa passagem, isso significa que aqueles que largaram as armas para saciar a própria sede estavam mais preocupados com as suas próprias necessidades do que com a batalha, do que com aquele que está próximo, do que com aquele que está do lado, com a segurança de todos. Está preocupado mais com as próprias necessidades. Então, não serve para estar com você na batalha. Aquele que está mais preocupado com as próprias necessidades do que com o outro, não serve para estar com você. E aí, foi isso que Deus falou para Gideão. E aí você tem que perceber o seguinte: Deus não faz nada para você unicamente, né? Para o seu próprio crescimento, apenas para o nosso crescimento. Ele não vai me abençoar apenas para o meu crescimento, né? Lá em Tiago, capítulo 5, fala que pedis e não recebeis porque pedis mal. Pedis para seu próprio contentamento. Deus não abençoa você para o seu contentamento. Deus te abençoa para que você transborde na vida de outras pessoas. O seu propósito tem que estar sempre atingindo a vida de outras pessoas. E aí, aqui ficaram apenas os homens que trouxeram a água para beber na boca, mas não largaram a arma. Estavam atentos com a segurança e com aquilo que estava acontecendo em volta. 9.700 se foram, ficaram apenas 300. 300 homens contra 135 mil. E aí, 300, né? Então não venha me falar de 300 de Esparta. Os 300 valentes e os 300 mais fortes da história se tornaram esses aqui, os 300 de Gideão. Esses são os verdadeiros 300, que são guerreiros valorosos, não aquela história de Esparta. Não me venha com 300 de Esparta. Me diga, me fale, me faça um filme sobre os 300 de Gideão. Porque com apenas 300 homens, Gideão obliterou o exército midianita de 135 mil. Reinou durante toda a vida de Gideão, foram mais de 40 anos depois disso, Israel teve dias de paz e prosperidade. E essa história de Gideão eu acho muito poderosa, porque há muitos aspectos que nós temos que trazer para a nossa vida, né? Todos nós questionamos Deus, né? Interessante, quando Deus chama Gideão, ele fala assim: Senhor, como? Como eu vou livrar o Israel das mãos dos midianitas? Eu sou apenas um lavrador, sou o menor da casa de meu pai. A casa de meu pai é da tribo de Manassés, que é a tribo mais pobre de Israel, e eu sou o menor da casa de meu pai. Como? Gideão não era um guerreiro, nunca havia pego numa espada, não era um homem de guerra, era apenas um trabalhador, um lavrador. E essa é a prova de que Deus não precisa de nada que está em você para realizar a obra dele. Deus, em momento nenhum da Bíblia, ele chama pessoas preparadas e já prontas, né? E é engraçado porque Gideão questiona Deus, e é muito que nós fazemos, né? Muitas vezes nós sonhamos e imaginamos coisas e pensamos: Senhor, não é possível. Eu? Não, eu não. Mas não é exclusividade nossa. Gideão fez isso, Moisés fez isso. Senhor, como? Eu sou um gago, eu não tenho perfil de líder nenhum. Como eu vou liderar uma nação de 2 milhões de pessoas no meio do deserto? Como eu vou libertar essas pessoas da escravidão de Faraó? A grande questão é que Deus, quando olha para nós, Deus não vê como o homem vê. Quando você olha no espelho, você vê um homem limitado, você vê um homem incapaz, um homem, uma mulher, você vê uma pessoa limitada, uma pessoa incapaz. Quando você olha no espelho, você vê alguém muitas vezes sem esperança, fraco, ansioso,
que não consegue, que não é capaz, que acha que não consegue, que não é capaz de realizar aquilo que está no seu coração. Mas Deus, quando olha para você, ele vê você já realizando aquilo. Deus já te vê lá no futuro e eu já te viu fazendo. Quando Deus olhou para Moisés, ele não viu um homem gago e incapaz de ser líder. Ele viu o libertador do povo de Israel. Davi se achava era o menor dos seus irmãos, era o mais novo, se achava apenas um lavrador de ovelhas, um menino simples, mas Deus, quando olhava para Davi, via o maior rei da história de Israel que ele seria. Abraão se achava um homem incapaz, questionou a Deus: como eu sou um velho, como eu vou ser a semente de uma que vai dar a origem a uma nação inteira, ao povo de Deus? Eu sou um homem velho, minha mulher é uma mulher velha, nós não podemos ter filhos. Mas Deus, quando olhava para Abraão, via o pai da fé, o patriarca que daria origem ao povo de Israel. Assim como Deus olhava para Gideão e via um homem guerreiro, libertador, um homem forte, valoroso, que libertaria o povo de Israel da mão dos midianitas, enquanto ele se via como apenas mais um, o menor da casa do pai dele. Deus não nos vê como nós nos vemos. Deus nos vê como ele nos fez para ser. Deus te criou, Deus te fez, e no ventre da sua mãe ele já tinha um propósito para sua vida. E ele já te viu realizando esse propósito. Então ele te vê como essa pessoa que vai realizar a obra que ele tem para você, e não como você se vê, uma pessoa fraca, uma pessoa incapaz, uma pessoa sem fé e sem esperança. Essa é uma das grandes lições que a história de Gideão também nos traz. E não só a história de Gideão, mas a história de todos os heróis da fé. Gideão questionou, Gideão pediu sinais, Gideão teve a vida, teve as pessoas ao seu redor, a toda a vida que ele conhecia transformada, as pessoas ao seu redor tiveram que ser tiradas. Então não lamente quando Deus permitir que pessoas saiam da sua vida, não lamente, porque se elas saíram é porque era necessário, elas não servem para a próxima fase da sua vida. Muitas pessoas muitas vezes não te fizeram mal, elas nem mesmo foram um problema para você, mas muitas vezes aquela pessoa ela não serve para a próxima fase da sua vida. Até ali ela foi uma pessoa que foi não útil, né? Não, mas assim, ela foi uma pessoa que foi preciosa e importante para você até aquele ponto. Mas dali para frente, talvez ela não se encaixe mais no que Deus tem para você. Isso é natural, isso é normal. Deus vai, pessoas vêm, pessoas vão, né? Nós temos que entender e compreender todos os sinais, todas as indicações que Deus colocou na vida desses homens e mulheres que estão na Bíblia, porque a vida deles diz respeito à nossa vida. A Bíblia é um manual de instrução que Deus nos deixou, e se Deus permitiu que essas histórias fossem registradas e eternizadas aqui, é porque essas histórias têm algo a nos falar e a nos dizer para a nossa vida. Então, é preciso estar atento a esses detalhes. E isso tem acontecido comigo aqui, com a vida da minha família, né? Nós temos aprendido que temos que trabalhar muito, trabalhar estrategicamente, que temos que perceber o ambiente à nossa volta, as pessoas que nos cercam, temos que entender onde erramos, temos que consagrar aquilo de mais precioso para nós, para Deus, entregar na mão dele como Gideão fez, e entender que Deus tem um modo dele de agir, Deus tem um modo dele de fazer as coisas acontecerem, principalmente Deus tem o tempo dele, né? Mas nós temos que aprender a clamar, a colocar tudo que temos na presença de Deus, como Gideão fez. Temos que entender que o tempo de Deus e os planos de Deus para a nossa vida são melhores do que os nossos, né? Provérbios 3:5 diz que nós não devemos nos apoiar na nossa própria inteligência, no nosso próprio entendimento, mas temos que entregar tudo que temos a Deus e lembrar de Deus em todos os nossos caminhos, e todos os nossos planos serão bem-sucedidos. Exatamente essa palavra que a Bíblia usa, bem-sucedidos, sucesso. Você quer ter sucesso, lembre-se de Deus em todos os seus caminhos. Amém? Cara, o vídeo ficou um pouco longo hoje, mas é que eu sou apaixonado por essa história. Eu, se pudesse, ficaria aqui falando com vocês até amanhã. Porque Gideão é maravilhoso, Deus é maravilhoso, a Bíblia é maravilhosa. Mas é isso aí. Se esse vídeo foi bom pra vocês, fez sentido pra você, se vocês gostaram, dá um like,
compartilha, manda para quem precisar ouvir. A gente também tem um Instagram que eu coloco pequenos cortes lá da mensagem. Então, manda, compartilha, né? Se você compartilha e curte, o YouTube entende que é relevante e ele manda para mais pessoas. E aí, quanto mais pessoas forem atingidas pela palavra de Deus, pelo Evangelho, melhor. Né? A história de Gideão, ela tem muito a nos ensinar e tem muito a transformar na vida das pessoas, todas as pessoas. Amém? Então é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Deus abençoe poderosamente a semana de vocês. E até semana que vem, até o próximo vídeo do canal. Valeu!